eu sou a Suzy do Styli, escritório de moda que dá consultoria para empresas do setor. Bem-vindo à segunda edição do workshop Coleção de Sucesso. Nessa edição eu vou tratar sobre o Inverno 19. Se você não assistiu às palestras anteriores ainda, não deixe de assistir logo após esse vídeo. Eu estruturei esse workshop como se fosse um passo a passo para te servir de guia no desenvolvimento da sua coleção. As palestras anteriores, elas tratam de planejamento, organização, tendências gerais, cores, tecidos e hoje eu vou falar sobre estampa. Na palestra de hoje eu vou te passar um panorama geral das estampas que apareceram como tendência para o Inverno 19 e que você tem que ficar de olho. Então, pegue o caderno e a caneta e vamos conferir. Mas antes disso, eu quero comentar com vocês uma coisa que eu percebi muito forte agora para o Inverno 19, é a mistura de estampas, que elas podem ser tanto composê quanto coordenadas. Isso no lugar daquele efeito de patchwork. O que é patchwork? O que são estampas composê? O que são estampas coordenadas? Eu só vou passar essas definições rapidinho para vocês e aí em seguida a gente já entra nos temas de estamparia que mais apareceram nos desfiles, tá bom? Então é o seguinte, o patchwork é como se fosse uma estampa feita com colagens de várias estampas. Então é numa estampa só, parece que tem várias estampas misturadas. E esse patchwork ele já foi forte em outras estações, mas para o Inverno 19 essa mistura de estampas ganhou uma outra conotação, ela foi trabalhada de uma maneira diferente. E qual que é essa maneira? É com o efeito composê ou o efeito coordenado. Eu até fui pesquisar uma definição mais fácil para passar para vocês e é o seguinte: estampas composê são estampas onde uma estampa é criada a partir de outra. Então tem uma estampa como se fosse a estampa mãe, e aí vocês pegam, né? A pessoa pega elementos dessa estampa mãe ou algum detalhe e cria uma segunda estampa diferente, mas que tem coisas em comum com a primeira. Esse seria o caso de uma estampa composê. Agora, estampas coordenadas são estampas com desenhos totalmente diferentes, mas que de repente por causa da cor tem a mesma coloração, usados juntos eles são harmônicos, mas eles não têm elementos em comum, né? E aí nesse Inverno 19 é esse efeito de mistura de estampas que vocês têm que ter em mente para conseguir dar uma cara nova também a essa tendência da mistura de estampas, tá bom? Então agora vamos começar a analisar as tendências que mais apareceram como tema de estampa. Peguem o caderno, a caneta, vamos anotar e aí depois vocês conseguem ter esse panorama geral e decidir, né, quais são os temas que combinam com a sua marca, que tem a ver com a sua marca, com o seu público-alvo, ou quais temas você vai conseguir trabalhar e adaptar o estilo da sua marca e ao seu público-alvo. Os florais, eles são uma temática assim básica em estamparia, né? Floral nunca falta. E para esse inverno eles podem ser divididos basicamente, né? Se for dividir em grupos maiores, né? Eles podem ser divididos nos vintage. E aí vintage, ai Suzy, mas o que é um floral vintage? Eu sempre tento explicar tudo da maneira mais fácil e prática para que vocês realmente entendam, né? O meu intuito aqui é passar conteúdo, é passar conhecimento, mas de uma maneira descomplicada, da maneira mais fácil possível. Então o que é um floral vintage? São florais que parecem aqueles de motivo de sofá e papel de parede, resumindo, né? Porque vintage é o quê? É aquela coisa mais antiguinha. Só que eles ganharam esses florais uma cara nova, com cores mais fortes e mais densas. Então, eles são cores mais saturadas e mais fortes. No geral, essas estampas, elas são de tamanho médio e tem pouco fundo aparecendo. Então, são estampas com muitos elementos e pouco fundo aparecendo. O segundo grupo de floral já é com elementos bem mais delicados e com uma coloração suave. E esse grupo ele é muito bom para vocês usarem na transição do verão para o inverno, né? Vocês podem
Nesse caso, se inspirar em papéis de parede desbotados, numa cartela de cor pastel mais clarinha, mais assim, suave. Então, de um lado, vocês vão ter um floral com proporção um pouco maior, bem denso, com cores bem fortes e densas. E do outro lado, o grupo são florais muito mais delicados, mais leves, o fundo aparecendo mais e cores muito mais suaves. Basicamente, esses são os dois grupos mais importantes de floral para a estação. Um outro tema que apareceu com muita força são as estampas de lenço. Elas estão aparecendo com muita força, não é uma coisa assim que nunca foi trabalhada antes, mas nessa estação realmente elas vêm com mais força. E além dos lenços convencionais, há versões mais modernas, como o da Valentino, que eu estou mostrando para vocês agora, que é uma cara que eu achei muito nova, muito moderna, bem diferente do lenço que a gente está acostumado a trabalhar. Mas o lenço que a gente está acostumado a trabalhar também apareceu forte, tá? O da Valentino é mais assim, para quem quer colocar uma proposta mais moderna, mais urbana, como se uma releitura, né, mais atual. As estampas também com temas de natureza e paisagem, elas estão super realistas, né? O estilo da estampa, eles estão focando muito no realismo. E aí esse tipo de estampa você consegue com o quê? Com técnica de estamparia digital. E aí a estamparia digital, ela pode ser feita tanto em base sintética, né, poliéster, ou natural como a viscose. E uma opção mais em conta para conseguir essas estampas super realistas são as sublimações. Mas aí é possível somente em bases de poliéster. No algodão, por exemplo, a cor não é impossível você estampar digital, não. No algodão, por exemplo, não é impossível você fazer uma estampa de sublimação, mas a cor fica bem mais apagada, lavada, não tem aquela saturação, aquela saturação de cor. Mas se esse for o intuito, né, se é isso que você quer para as peças, então aproveita esse efeito. O geométrico e o xadrez, eles aparecem em cores vibrantes terrosas. Eu falei sobre esse grupo dos terrosos vibrantes na palestra de cores, então se você ainda não assistiu, corre lá depois que acabar de assistir esse vídeo para você entender melhor o que é essa cartela de cores vibrantes terrosas, porque lá também tem muita imagem ilustrando, então vocês vão conseguir entender sem dúvida nenhuma o que é essa cartela. Apareceu também muito o efeito degradê, ou aquele efeito de misturas de cor gradual, né? Sendo que a novidade é esse degradê e essa mistura de cores gradual em tecidos esportivos leves como nylon. E aí esse nylon usado em peças do dia a dia como vestidos, blusas, né? É como se fosse assim, uma blusa de crepe ou de chiffon, um modelo, né? Só que é em tecido de nylon e com essa estampa degradê ou gradiente de cor. O animal print, ele já é um básico do inverno, mas qual é o animal print mais forte para o inverno? É a onça, ou tem gente que chama de leopardo, é a principal temática para essa estação, em cores naturais ou colorida. E no colorido, geralmente vermelho com preto ou verde com preto. Em seguida, eu vi também muita zebra e cobra. Estampas manuais são outra temática também bem presente. E as que têm realmente uma cara de rascunho, elas passam uma mensagem de individualidade. E aí essa cara de estampa manual, ela pode ter qualquer motivo como base. Então pode ser um floral com cara de manual, um listrado com cara de manual, um geométrico com cara de manual. Então é mais um efeito de estamparia, né, de desenho de estampa, do que uma temática fechada propriamente dita. Eu vi também dentro de estamparia porque assim, vem aparecendo cada vez mais dentro da estamparia as temáticas que remetem a esportes, né? E o esporte da vez, que apareceu bastante, foi o esqui e os esportes de inverno que são na neve, né? Então, elementos de esportes de inverno, principalmente do esqui, e Olimpíadas de Inverno, né? São coisas que vocês podem pesquisar para desenvolver esse tema.
O borro ele volta com força total. O borro é meio que básico, tem muita gente que não deixa de trabalhar com ele porque gosta dessa estética borro mesmo, mas agora ele volta com mais peso para esse inverno. E a grande sacada, né, a grande novidade dentro do borro é essa mistura de estampas. É saber misturar estampas para dar essa cara nova para o borro. O geométrico ele é um elemento que renova esse tema na mistura de estampas dentro do borro. O ideal é você trabalhar dentro da cartela de tons de outono. E essa cartela também eu tratei na palestra sobre cores. Então, se você quiser saber quais são as cores que compõem essa cartela de tons de outono, como combinar essas cores, dá um pulinho ali na minha palestra de cores. E aí eu tenho também o birô que eu lancei junto e que fala sobre combinações de cor, como combinar as proporções e tudo mais, tá bom? E junto com essa palestra eu tô lançando o meu birô sobre as estampas do inverno 19. E o que esse birô contém? Ele contém todos os assuntos que eu tratei aqui nessa palestra, mas de uma maneira com olhar comercial, com foco comercial. Então eu vou apresentar todos esses temas que apareceram de estamparia, mas com muitas imagens ilustrativas de como aplicar esses temas na vida real em modelos comerciais, né? Porque uma coisa é você ver essas estampas na passarela, em desfile, muitas vezes em roupas que não são comerciais. Eles querem somente transmitir a ideia, a mensagem do que é tendência para a estação. E no birô você vai ter tudo isso filtrado. Então eu vou falar de animal print, eu vou falar da onça, do leopardo. Esse aqui é básico, eu domino. Mas de repente, essas estampas, o floral vintage. Como é que é essa cara do floral vintage, em que modelos ele combina, em que tecidos ele fica legal. Então eu vou dar toda essa orientação já com esse foco comercial, né? Já passei pela peneira e vou apresentar para vocês realmente só o que você consegue pegar dentro daquele tema e usar na sua coleção de uma maneira comercial. Então, se você tem dúvidas de como usar certa estampa, em que base ela fica mais legal, tudo isso vai estar respondido e explicado dentro desse birô. Esse birô ele tem textos explicativos, então dentro de cada tema eu sempre coloco um texto explicativo, indicando assim as melhores bases, como trabalhar com essa estampa, como não ficar usando esse tema, de repente o floral, né? Para ele não ficar muito repetitivo na coleção. Então assim, eu vou dar para vocês o passo a passo, mastigado, de como trabalhar tudo isso que eu apresentei aqui na palestra, mas de uma maneira comercial e que você consiga inserir na sua coleção. Sempre lembrando que eu penso no mercado geral, na maioria, né? Não são nem naquelas marcas focadas só no pessoal fashionista que tem muita informação de moda e quer sempre estar com as últimas tendências, mas também não é para aquelas pessoas que não ligam para informação de moda. São para grande fatia do meio, que são pessoas que querem estar bem vestidas, gostam de novidade, gostam de moda, mas não são tão ousadas assim quanto os fashionistas. Então tudo isso eu traduzi de uma maneira bem legal. Fora as imagens e os textos, eu tenho também sempre alguma dica, né? Que quando a gente realmente trabalha em confecção e desenvolve coleção, no desenvolver, no decorrer da coleção que você vai sentindo dificuldades com certas coisas. De repente, eu comprei um barrado, mas nossa, desse jeito assim não é legal. Então tudo isso, todo esse know-how de dicas, né, do dia a dia que eu fui passando, e os problemas foram aparecendo, as dificuldades foram aparecendo, e aí eu tive que quebrar minha cabeça para solucionar. Tudo isso eu vou passar para vocês no que se refere a quesito de estamparia, tá bom? E para fechar esse birô com chave de ouro, eu tenho as fichas técnicas de modelos que já estão prontos para serem passados para modelista. Então, como aproveitar melhor certo tipo de estampa e qual modelo que vai potencializar a força dessa estampa. Então, nesse birô, existem fichas técnicas de modelos, mas sempre pensando no estampado, tá?
modelos que ficam bem com estampado. Porque o que acontece também? Às vezes você faz uma peça de modelagem super complicada, cheia de recorte e coloca no estampado, não valoriza nada, porque some tudo aquilo, né? Então, estampado, as peças estampadas, elas têm que ser trabalhadas com uma outra maneira, com uma outra visão. E aí, se você não sabe o que é ficha técnica, tô colocando agora para vocês verem um exemplo de ficha técnica. Então é isso, é o desenho técnico da peça, com todas as especificações de acabamento, né? Todas as orientações necessárias que o modelista precisa para desenvolver a peça. Muitas vezes essas fichas no birô vêm acompanhadas com fotos de referência, que aí eu uso para conseguir ilustrar melhor para a pessoa que vai fazer essa modelagem, né? Então, se eu encontro uma peça com volume interessante eu quero usar, eu coloco a foto dessa peça junto com a ficha para o modelista conseguir visualizar e executar o trabalho dele da melhor maneira possível, tá bom? Se você se interessou por esse material, clique agora no botão de compra e aí você vai cair numa janela onde vai estar o birô disponível para compra e um texto detalhado com todas essas informações. Não perca a chance de ter conteúdo de qualidade com foco comercial. Se você gostou do conteúdo ou tem alguma dúvida a respeito da palestra ou do birô, deixe o seu comentário aqui abaixo, eu vou responder a todos os comentários. Não perca a próxima palestra e cadastre-se para receber o material cortesia. Te espero na semana que vem, beijos e ótima semana!